você mais quer é atingir aquele look cinematográfico na sua imagem? Pois é, então esse vídeo aqui eu vou te ensinar algumas coisas sobre esse assunto. E já vou começar dizendo para você que o tal look cinematográfico não existe. Isso aí é uma conversa inventada para vender assunto para você. Tá bom, eu vou ser honesto, na verdade o tal look cinematográfico até existe, mas ele não é uma coisa específica, ele não é uma coisa que faz a sua imagem ter um look cinematográfico, ele é um somatório de muitas coisas e a maioria delas nem sequer tem a ver com a tua câmera. A gente fala que o look cinematográfico não existe porque se você estiver falando de cor, saturação, contraste, nitidez, que é o que normalmente as pessoas estão falando quando querem dizer look cinematográfico, não dá para definir um look cinematográfico porque existem milhares e milhões de filmes e séries, etc., que a gente assiste aí que tem diferentes nitidez, cor, saturação, contraste e por aí vai. Então, não dá para definir um look cinematográfico. Não existe um look cinematográfico nesse sentido. Mas existe sim um look cinematográfico no sentido de sensação. O feeling que a gente tem ali quando está assistindo um filme, uma série, e ele é gerado, como eu falei, por uma série de coisas, não somente pela câmera. Na verdade, a câmera tem pouca participação nisso. Eu vou falar disso nesse vídeo aqui, mas antes eu vou falar do vídeo que o Fio Rocha postou hoje, que é um comparativo entre dois celulares, mas que serve perfeitamente para a gente engatar esse assunto do look cinematográfico. Bom, o Fio postou esse vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, comparando o Samsung S24 Plus, sei lá o que, e o iPhone 15 Pro Max. E aí, muita gente comentou que, nossa, a imagem do Samsung é muito melhor, tá muito muito mais próxima do natural e do real. E, na verdade, isso está bem errado e eu vou explicar o porquê. Não só não está mais próxima do natural e do real, como também não é a melhor imagem, principalmente se você procura o tal do look cinematográfico. Bom, a imagem de baixo tem 4 grandes problemas. Primeiro, o oversharpness, ou seja, a nitidez exagerada, e ela é criada na pós-produção, já vou falar. Segundo, muito contraste. Terceiro, muita saturação. E, por fim, o dynamic range. Vamos falar cada uma dessas partes aí. E se você ainda não entendeu, a imagem de baixo é do Samsung, tá? A imagem de cima é do iPhone. Antes de falar de cada um desses 4 pontos, é importante destacar que o mais legal disso aqui é que com a imagem do iPhone, você vai chegar facilmente no resultado da imagem do Samsung. Basta você colocar um LUT lá na hora de gravar, que você vai ter o mesmo contraste, a mesma saturação, e a nitidez você vai ajustar na hora de exportar o seu vídeo. E aí basta você botar lá no talo que ela vai ficar igual aquilo ali, tá? Porque aquela nitidez é feita no pós-processamento. Agora, se você quiser, você também pode chegar àquele resultado ali ou até resultados melhores tratando a imagem na pós-produção. Já a imagem de baixo dificilmente vai chegar no resultado da de cima. Se você tentar tirar contraste, ajustar ali saturação e tudo, você vai chegar no resultado próximo, mas talvez você tenha uma certa dificuldade, possa até acabar deteriorando a tua imagem. É muito mais difícil a gente tirar contraste, tirar saturação e etc, do que colocar. Mesma coisa para nitidez. Agora vamos falar de cada um dos pontos aí separados. Primeiro o oversharpness, ou seja, a nitidez exagerada. Muita gente comentando, não, eu prefiro porque essa nitidez aí é como meus olhos veem. Isso é mentira. Se tem uma coisa muito ruim nesse mundo, são os nossos olhos. Eles nos enganam para tudo e não dá nem para sonhar em comparar os olhos com o sensor de uma câmera. O sensor de uma câmera vê muito melhor do que os nossos olhos. E os nossos olhos não veem essa nitidez exagerada. Quando você olha para a barba de alguém, você não vê micro detalhes da barba, não. Principalmente porque a pessoa está se movendo. E se ela estiver se movendo, menos ainda. Aí que você não vai enxergar esses micro detalhes. Ali no Samsung tem uma exagerada nitidez aplicada na pós, ou seja, depois que a imagem é capturada, ela é pós-processada e se aplica uma nitidez digital que vai destacar os edges, né? As bordas da imagem, a bordinha aqui da cadeira, as bordinhas dos meus cílios, da minha barba e etc., do meu cabelo. Isso acaba exagerando muito a nitidez, fica uma coisa não natural e não real. Então quem está dizendo que aquilo é natural e real deve ter um olho biônico, porque não é assim que os olhos enxergam na vida real. A gente não tem essa nitidez exagerada. Os olhos enxergam sim com uma boa nitidez, é claro, se você tem os seus olhos perfeitos, você consegue enxergar sim com uma ótima nitidez, mas não é exagerado daquela forma. E principalmente não é essas coisas nas bordas de tudo. Então, esse pós-processamento ali, na verdade, digitaliza a imagem, ele torna a imagem extremamente digital.
Então você não tem nada de cinematográfico ali. Eu já vou explicar o porquê disso. Então se você quer o tal look cinematográfico, o primeiro passo é over sharpness, nunca. Você vai sempre zerar qualquer sharpness que a sua câmera possa aplicar na pós, que ela possa estar aplicando ali depois da captação da imagem, no pós-processamento da imagem. Você vai tirar, vai zerar tudo isso. Se estiver captando em RAW, não tem esse problema porque ele não vai aplicar nada. Mas se estiver captando em algum codec aí, normalmente as câmeras têm a opção de adicionar mais sharpness ou menos sharpness, mais nitidez ou menos nitidez, e você vai zerar se você está procurando o tal look cinematográfico, porque esse over sharpness da pós-produção é péssimo. Às vezes a gente adiciona um pouco mais de nitidez e tal, na pós, realmente na pós, na hora que a gente bota a nossa imagem para tratar ela no software de tratamento, mas aí é outra história, a gente tem um controle infinitas vezes maior, não é médio, low, high, pronto, adicionou mais ou menos. Não, a gente vai controlar ali detalhadamente, pode adicionar nitidez em áreas específicas, faz uma máscara, não, eu quero que o rosto tenha um pouquinho mais de nitidez ou não, eu quero que essa parte aqui da imagem fique com um pouquinho mais de nitidez. Então, é muito mais controlado, não é essa coisa over sharpness ali. Aquilo ali é horrível, na verdade, deixa a imagem extremamente digital. Você vai ficar fazendo stories com a sua câmera no restaurante para todo mundo ver? Pode ser que aquilo ali funcione, pode ser que seja legal, mas no geral aquilo ali não é bonito, não fica próximo da realidade, não é natural, tá? O do iPhone está muito mais próximo da naturalidade do real. Segundo ponto, o contraste exagerado. Não que eu não goste de contraste, basta ver meus vídeos, eles são bem contrastados, a gente sempre faz a piada com a galera que gosta da imagem mais lavada, que são os inimigos do contraste. Eu amo contraste, eu gosto de imagem bem contrastada. Só que esse contraste na minha imagem, ele é feito na pós-produção. Eu trato a minha imagem no final, e sabe por quê? Número 1, se você pegar a imagem mais contrastada e tentar tirar contraste, ela não vai chegar ao resultado da imagem que foi captada sem o contraste. Então, já fica... Você tem menos controle, você não consegue ter o controle da tua imagem. Se você decidir que quer uma imagem menos contrastada, você já se ferrou. Dá para tirar? Dá para tirar um pouco, dá para tirar bastante, mas já não vai ficar tão bom. Com a imagem captada com menos contraste, você pode chegar facilmente à imagem muito contrastada, sem estragar a sua imagem, com o mesmo resultado, até com um resultado melhor. E você pode regular, afinar detalhadamente. Quero mais contraste numa parte da imagem, quero menos. Quero mais contraste entre o médio e o alto. Quero mais contraste entre o alto e o baixo, ou mais contraste entre o médio e o baixo. Você tem todo esse controle ali. Quero mais contraste numa parte da imagem, não quero na outra. Que você não vai ter se você já tiver a imagem totalmente contrastada. Até tem, mas vai dar mais trabalho. No mínimo vai dar mais trabalho, mas também dificilmente você vai chegar nos mesmos resultados. Se você pega a imagem muito contrastada e quer adicionar mais contraste, vamos supor, se eu pegar a imagem do iPhone, ajustar ela com o mesmo contraste da do Samsung natural, né? Que a Samsung já capta muito contrastada. Se eu botar as duas com o mesmo contraste, a partir desse ponto, se eu subir o contraste do iPhone e se eu subir o contraste do Samsung, você vai ver que o contraste do iPhone vai ser muito mais suave, vai subir mais detalhadamente, a gente vai conseguir ter mais controle antes de crushar os blacks, ou seja, antes da crush ali, antes de transformar o black num borrão e dar bloco de cor. A do Samsung vai chegar mais rápido nesse crush, ela vai estragar mais rápido, exatamente porque ela já está super saturada, você tem menos controle. Então esse super contraste aí também não é bem-vindo. Terceiro ponto, super saturação. Mesma coisa, muita saturação, mais difícil de tirar, mais complicado de você tratar na pós. Ah, mas eu quero a imagem já assim. Beleza, você pode ter isso no iPhone. Basta tu chegar lá e aplicar um LUT. Tu cria um LUTzinho ou pega um LUT qualquer que já aumenta a saturação e pronto, aplica o LUT e acabou. Você vai gravar já com o LUT aplicado, já com aquela saturação a mais, já com contraste a mais. É só você querer. Se você quer, é só pegar e botar lá e pronto. Inclusive tem aplicativos que já deixam você mexer nisso aí e já aumentar isso já na hora de captar ali sem precisar nem do LUT. Então basta você regular para o que você quer. Mas o ideal é você deixar para fazer isso na pós. Se você quer captar a imagem já pronta, mano, aplica um LUTzinho, você vai chegar ao resultado que você quer. E é mais legal, porque você pode criar o teu LUT com o look que você quer e já gravar com aquele look. Pode fazer isso no Samsung? Também pode. Tem aplicativos que permitem você gravar em cinema DNG no Samsung, que aí não vai sair esse troço over sharpness ali. Ali o Phil está fazendo uma comparação entre a câmera nativa de cada um, como que o aplicativo nativo de cada um grava. O Samsung tem a vantagem de gravar em cinema DNG, tem aplicativo que permite isso, que é ótimo, é RAW puro, tu vai poder tratar e fazer o que você quiser com a imagem, não vai ter esse over sharpness nem nada, e aí seria ótimo.
Então, assim, dá para fazer o ótimo resultado com o Samsung também? Dá, mas a câmera nativa do iPhone sai um resultado melhor e você vai conseguir tratar melhor. O quarto e último ponto é o Dynamic Range, ou seja, é o quanto o seu sensor capta da parte mais escura até a parte mais clara da sua imagem. O ponto onde dali para baixo você não enxerga nada, vira tudo preto, e o ponto onde dali para cima tudo estoura e vira um branco completo, tá? Então os sensores podem capturar aí diferentes Dynamic Range. Quanto maior o Dynamic Range, mais detalhes vai ter tanto nas altas quanto nas baixas da sua imagem. E ali, claramente, o do Samsung é bem menor. A gente chega a um preto cruchado, ou seja, partes que você já perdeu a informação, que você não consegue enxergar o que está ali, que vira completo preto, muito mais rápido, né, do que do iPhone, e principalmente nas altas. Basta você olhar ali o grid da luz que está atrás do fio, que você consegue ver perfeitamente o grid no iPhone, e já no Samsung quase não dá para ver, está estourado ali, já quase não consegue enxergar nada. Isso porque o iPhone tem um Dynamic Range maior, e isso é muito bom na hora que você vai tratar a sua imagem e principalmente para passar uma boa sensação na hora que está assistindo a imagem. Então, Dynamic Range maior é melhor para a imagem. Tá, e o que tudo isso tem a ver com o tal look cinematográfico? O tal look cinematográfico, galera, é formado, como eu disse, por uma série de coisas. A primeira delas, e mais importante, é a direção de fotografia e a direção de arte. Essas duas coisas juntas praticamente fazem o total do look cinematográfico. Eu diria que elas representam aí uns 80% do look cinematográfico. Se você tiver uma boa direção de fotografia e uma boa direção de arte, você pode gravar com iPhone, com Samsung, com câmera nativa, com uma câmera foda, com uma câmera mais ou menos, com a câmera de entrada, que vai ficar já muito próximo do tal do look cinematográfico. Vai ficar muito bom. Então, direção de fotografia e direção de arte é a primeira coisa do look cinematográfico. Você não vai conseguir fazer um look cinematográfico se você não tiver um bom olhar para poder captar a luz da forma correta e a direção de arte da forma correta. Isso não quer dizer que você precisa de um diretor de fotografia e um diretor de arte, não. Você pode estar usando luz natural e estar gravando um lugar sem nenhuma direção de arte, mas onde está a direção de arte e a direção de fotografia? Saber o melhor lugar onde você vai enquadrar, onde vai ficar mais bonito aquele enquadramento, onde a luz vai entrar e vai bater nas coisas da melhor forma e a forma que você vai expor, se você vai expor mais para cima ou mais para baixo, para tornar aquela cena mais cinematográfica. Então não tem nada a ver com o seu sensor. A parte que tem a ver com a sua câmera, com o seu sensor, ela é muito subjetiva, tá? Mas um dos pontos principais que eu diria é a imagem não ser digital. E o que eu já falei sobre digital aqui? Que oversharpness, nitidez demais, torna a imagem digital demais. E imagem digital demais não tem nada a ver com cinema. Torna o look muito mais digital, muito mais cara de vídeo do que de cinema. Então, se você tem sharpness demais, você vai ter mais dificuldade para chegar no look cinematográfico, que é o que você tanto deseja. Então, muito melhor para a imagem do iPhone, que não está tão assim. De novo, você pode usar o Samsung com um aplicativo específico que vai te permitir gravar em RAW e aí sim você vai conseguir chegar a resultados maravilhosos, tá? A gente está comparando a câmera nativa ali, que foi o que o Phil fez. Bom, outra coisa, o FPS. A gente sabe que os nossos olhos já estão acostumados aos 24 frames por segundo. Então, gravar fora disso vai tirar um pouco aí do teu look cinematográfico. Tem uma coisa chamada cadência, que é do próprio sensor, que é a forma como o sensor grava ali, que mexe no movimento da imagem. É uma coisa muito de feeling, é extremamente difícil explicar. Mas boas câmeras têm uma boa cadência. Celulares, essas coisas tendem a ter uma cadência mais digital, mais cara de vídeo. Isso até o iPhone é assim. Mas o iPhone tem uma cadência um pouco melhor do que a do Samsung, tá? A do Samsung é um pouco mais estranha ali, menos cinematográfica. Mas mesmo assim, isso aí vai ter milhares de pontos para se discutir, tá? Então, se você quer chegar no tal look cinematográfico, você tem que pensar nessas coisas. O frame rate, uma imagem mais soft, nada de exagerado e principalmente direção de fotografia e direção de arte. Isso é extremamente essencial para o tal look cinematográfico. Ah, mas eu assisto muitos filmes que são extremamente nítidos, principalmente esses da Marvel, de herói, etc. Como eu disse, o tal look cinematográfico não é uma regra absoluta. E um detalhe muito importante, pode observar que a ultra nitidez desses filmes não tem nada a ver com a ultra nitidez do que você está vendo ali na imagem do Galaxy, sei lá, do Samsung S24. Não tem nada a ver, sabe por quê? Porque essa nitidez não é gerada no pós-processamento. É um sensor de câmera com uma resolução altíssima que acaba gerando uma nitidez altíssima, 8K, 12K, o que for. Não é uma nitidez aplicada na pós-produção. A nitidez aplicada na pós-produção, no pós-processamento da imagem, que seja dentro da câmera, como eu falei, ela é nos LEDs, é diferente da nitidez quando você tem uma resolução alta. Então por isso que no filme fica cinematográfico e mais bonito, fora as outras coisas que eu já falei.
fotografia, arte, etc. E o do celular fica digital, fica feio, exatamente porque é exagerado e não tem controle e não tem nada a ver com a resolução do sensor. Então, não confunda as coisas, tente entender melhor sobre a imagem em si, sobre os processos de criação de uma imagem. Então, se você quer realmente o tal do look cinematográfico e está gostando mais da imagem de baixo, tá no caminho errado e está precisando aprender algumas coisas aí sobre imagem. Se você quer aprender sobre imagem, sobre produção audiovisual, pré-produção, pós-produção, tudo isso, é só você me seguir aqui, dá o seu like aqui no meu vídeo, compartilha com seus amigos e se não me segue, clica lá para me seguir, beleza? Eu encontro vocês no próximo, um grande abraço e até lá!